parceria maravilhosa com a SP de Teatro. E hoje vamos ter só nossos sagrados aqui. Vou começar com a Verônica Tamarroque, pesquisadora e diretora do Centro de Memória do Circo. O Mário Bolognese, diretor do Departamento de Artes Cênicas da Unesp. E o Fernando Neves, diretor dos Fofos e que tem serragem nas veias também. Esse projeto que a gente está muito animado, que é uma história que há muito tempo a gente está buscando e que a SP teve muita sensibilidade de fazer essa parceria conosco, com a coordenação do Pozzolo. Como vocês devem estar sabendo, ontem a gente teve um encontro muito bacana aqui com o secretário, Marcelo Araújo, e com a Rosana do SESC, e que eu saí impressionadíssima com uma série de dados que ela deu, e só assim, num resumo rápido, 353 mil pessoas assistiram espetáculos de circo nas 33 unidades do SESC do estado de São Paulo. Isso é um dado paulista só. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento bem bacana e buscar essa qualificação é uma consequência natural. Então, nós vamos estar com a lona montada no Memorial da América Latina, mais para o fim do mês, começando as atividades de aulas de qualificação para quem já tem uma base de circo. As inscrições vão estar abertas aqui, acho que a partir de amanhã ou depois de amanhã já vai estar no site da SP os cursos. E hoje a gente está querendo discutir um pouco do circo, da pesquisa, da nossa história e tal. E eu estou com uma coisa bem focada, que é bacana a gente saber da nossa história, é fundamental saber de onde a gente veio, como começou e tal. Mas eu estou muito interessada em saber para onde a gente está indo. O que os nossos pesquisadores aqui acham do que vem agora com o circo. Qual é a história que a gente vai se apresentar? Vou começar com o Mário. Mário, você tem essa vivência? O que você acha? Nós estamos caminhando para onde? Ontem o Ivan colocou aqui da contaminação. Então, o circo, o teatro se contaminou com o circo. A gente sempre teve isso. O circo sempre teve o circo-teatro. A música faz fundamental parte da nossa história. A dança. Mas agora a gente está contaminando ao contrário, né? O teatro está buscando a gente, a dança está fazendo espetáculos, o esporte também. E você acha que a gente está indo para onde? Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite, parabenizar esse Escola de Teatro pela iniciativa e pela audiência lotadinha. Dá para entender que este tema tem lá sua pertinência e sua candura e a sua importância, né? Eu, em princípio, sou um pouco arredio de perguntas acerca do futuro, porque bola de cristal é difícil manipular e, portanto, a gente corre um sério risco de dar um tiro na água. De qualquer maneira, vou começar brincando, tá? O circo não está indo para o brejo, ok? Ele está sofrendo um processo de transformação muito acentuado. Processo este que você já adiantou, não me parece que seja na história do circo tão novo assim, porque o que se chama de contaminação talvez não seja nem a palavra mais adequada, mas enfim, esta abertura para o teatro, para a dança, para os esportes, para a música e dessas linguagens também para com o circo, sempre estiveram presentes em toda a história do circo, pelo menos a partir do momento que ele se constitui como o circo moderno. Em primeiro lugar, quanto tempo tem? Senão, 250 o quê? Não, quanto tempo tem para falar? 15 minutos, tá bom? 15 minutos?
Por favor, você que tem relógio, quando estiver faltando 1 minuto, você me avisa que eu paro, tá? Põe o ponto final. Beleza? Então eu vou abordar pretendo abordar essa questão que você me coloca, Bel, sob o ponto de vista vou chamar genericamente, da estética do espetáculo, ok? E nós estamos passando por um processo evidente, e ao meu ver, já vou adiantando já a minha opinião, do ponto de vista do avanço das artes cênicas, isso significa um retrocesso, e depois pretendo explicar isso, que é o seguinte: esta contaminação ou esta abertura das linguagens que sempre existiu, está neste momento sim contaminada aí no sentido viral da palavra, por uma tentativa de imposição do critério do enredo, de uma dramaturgia fundada no enredo, no espetáculo. O que é que isso significa? A amarração de números, a amarração de figurinos, música, etc., no enredo. Ok? Partindo-se do princípio, a adoção para o espetáculo circense, partindo do princípio do verossímil daquilo que tem correlação com o universo fora do espetáculo, para dentro do espetáculo. Por outro lado, nós conhecemos o modelo, vamos chamar assim, mais evidente do espetáculo de circo, que é aquele oriundo do espetáculo de variedades das feiras, das praças, etc., que é a chamada montagem de atrações. Para quem estudou, leu um pouco de cinema, sabe que esse termo foi posto pelo Eisenstein no famoso artigo dele sobre a teoria da montagem de atrações, mas que ele foi buscar no circo, no teatro de feira, no teatro de rua. Segundo o qual, a conjugação de todos esses elementos, cenografia, figurino, a habilidade circense propriamente dita, está costurado, em primeiro lugar, em números em si mesmo, que tem começo, meio, fim, e, em segundo lugar, costurado por um ritmo fundamental, tal qual o cinema, ritmo este que é dado pelo desenrolar da música, do espetáculo. Nós não nos damos conta, mas a música é a seção da música no número agregado ao seu conjunto, no espetáculo chamado tradicional, eu ponho aspas neste adjetivo, ele é permeado por este conjunto de atrações organizado que tem equivalência, que tem valor próprio, cada número por si só, porque cada número propõe um desafio, a realização do desafio, a superação do desafio. Ok? Esse modelo é conhecidíssimo da cultura popular desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Não é a simples somatória, não é a simples justaposição de números. Isso é um equívoco da nossa parte, achar que esse espetáculo é apenas a somatória, o acúmulo de números para se fazer 1h30. O princípio do espetáculo de atrações é tomar o público não pela reflexão e a conexão com aquilo que é exterior ao espetáculo, mas trazê-lo única e exclusivamente para dentro do espetáculo. Portanto, do ponto de vista do público, eu estou resumindo bastante uma porção de coisa, né? Portanto, do ponto de vista de público, esse espetáculo propõe ações que levam o público à sinestesia, isto é, a relação com o espetáculo é diretamente emocional, sem qualquer preocupação, é uma espécie de entrar no jogo proposto pelo espetáculo, absolutamente independente do que se tem com o mundo lá fora, coisa que é trazida pela história, pelo enredo que o circo chamado, também eu uso entre aspas, contemporâneo, tem trazido para o seu espetáculo. Okay? Eu anunciei aqui que eu acho que isso é um retrocesso. Do ponto de vista das artes cênicas,
do que há de mais avançado nas pesquisas teatrais na atualidade é um retrocesso pelo seguinte: você, quem estuda teatro, sabe que o que está em evidência no presente momento é o chamado teatro, também entre aspas, por favor, pós-dramático, que tem como pressuposto a abolição da ideia de personagem e a aproximação para com a ideia do artista como performer. Isto é, e para isto a criação coletiva ou o trabalho colaborativo é o ingrediente necessário, é o mecanismo dramatúrgico necessário para que isso se efetive. Ora, do ponto de vista da performance, o circo e o artista circense sempre foram performáticos, porque eles não representam papéis. Ou o cidadão faz, ou não faz, ponto final. Ou engana, né? Aí é o rasca, né? Ou engana, né? Ou ele faz o salto mortal ou não faz, ponto final, ele não representa o salto mortal. Ou ele joga 7 claves, ou joga 5, ou joga 6, ou joga 3, tá? Isto é, os intermédios para a representação do espetáculo circense se dão prioritariamente por 2 figuras. Primeira, a do mágico. E nós sabemos que aquilo é pura falsificação. No entanto, nós, como público, a gente sabe que está sendo enganado, né? Mas a gente quer ser muito bem enganado. Por quê? Se a gente descobrir de onde veio o truque, esse mágico é uma porcaria, tá? Ou seja, ele tem que ser um exímio ator, um exímio artista e um bom representador para nos enganar. E é isso que nós queremos. Isso é tácito. Isso é o jogo, é dado de antemão. E a segunda figura que trabalha com a representação do espetáculo, aspas, tradicional, é o palhaço, né? Que propositalmente também propõe um jogo no qual nós entramos, adotamos, participamos desse jogo e cujos vínculos com a realidade não têm a menor importância. É a ideia de jogo no seu sentido pleno, que está lá posto, para quem se interessa, pelo Huizinga, né? Quando ele trabalha a ideia de jogo como ingrediente fundamental da cultura, ok? Contraposto à ideia de arte como objeto estético que se refere à realidade. Então, para resumir, quantos minutos ainda me faltam? 5. Nossa, dá para falar sobre a mudança do mundo. Então, do ponto de vista estético, o espetáculo, o movimento circense está neste momento, né? Evidentemente que eu não posso também tomar o paradigma do avanço da vanguarda das artes cênicas para olhar para o espetáculo circense e só dizer, olha, vocês estão fazendo uma coisa que o circo já fez, ou seja, vocês estão no começo do século XX, quando o teatro quis se naturalizar, quis ser mais real, quis falar mais dos dilemas do mundo. Não se trata disso, se trata de compreender qual o sentido deste enredo, qual o sentido para o espetáculo de se colocar, amarrar o espetáculo circense nesse enredo e abandonar o formato de variedades. Este problema eu não vou abordar aqui, mas eu já posso antever alguns caminhos. Um deles é de ordem social e ou sociológica muito grande. Nós estamos trabalhando para uma migração de público, tá? que está presente nesses projetos, isto é, o chamado circo, aspas, contemporâneo, não vai atender aquele público que está na periferia das cidades. Isso tem uma perspectiva sociológica muito marcante. Ou, para falar nu e cruamente, o circo, o espetáculo circense está querendo o público de classe média que absorve padrões muito claros de cultura, de consumo de cultura,
ruptura de padrões do que é artístico, do que não é artístico, e convenhamos, esse é também um assunto muito polêmico, eu só vou adiantar e não vou avançar, que é o seguinte: padrões fortemente marcados, determinados por uma cultura dominante, ok? Cultura dominante é essa que está impregnada de valores visuais, para usar uma palavra assim bastante ampla, porque amena, porque o visual vai da televisão até o vídeo, até a internet, etc. Aquele espetáculo proposto, aspas, tradicional, proposto para o desligar-se do mundo lá fora, para existir por si mesmo, está cada vez mais perdendo terreno. E também, nesse movimento, como o circo tradicional, no caso, ele tem uma relação, o espetáculo dialoga direto com uma coisa chamada bilheteria, intermediada, portanto, pela presença do público, ele está também sofrendo essa transformação. Ou seja, é muito comum você ir em vários circos e ver figurinos copiados do espetáculo do Soleil, música, etc, e tal, e já deu meu tempo, já provoquei bastante. Muito obrigado. Essa modificação que a gente está tendo, então, em função da necessidade da ligação com a bilheteria, também ataca, entre aspas, o circo-teatro, que a gente vê, por exemplo, nós estávamos falando agora há pouco do Tubinho, que está o circo de teatro aqui em Sorocaba. Eu já estive assistindo 2 vezes, e toda noite volta gente. Ele já fez, já está, acho que completando 5 ou 6 meses que ele está em Sorocaba. Mas como anda? Como você acha que o panorama atual do circo-teatro? É o seguinte, eu tenho... Não, assim, o que eu quero dizer é que eles dois, apesar de eu ter nascido no circo de família Estentes, mas eu sempre falo que eu sou gigolô do circo. Na verdade, o que eu pego são memórias e vou numa reflexão da minha família, do que minha família viveu, do que eu lembro deles, de toda essa história. Fui trocando em miúdos durante 11 anos para trazer para o teatro e me valer do circo. Isso que eu faço. Agora, por exemplo, a Verônica e o Mário, eles estão no circo, olhando para o circo, fazendo uma reflexão do circo atual, desses circos que andam por aí. Eu tenho muita amizade, uma irmandade muito grande com o Circo do Tubinho, que é um grande sucesso. Inclusive, ele inaugura uma nova fase no circo dele, me chamou a mim, ao Hugo, ao Ézio, uma porção de gente para dirigir, para ele entender os mecanismos teatrais dentro do circo. Mas ainda não comecei a falar, né? Porque minha história com o circo vai por outro caminho. Por isso que eu digo, eles trazem uma questão mesmo de a análise do Mário, é o circo hoje e suas questões. E tenho certeza que a Verônica vai ter, como pesquisadora do circo teatro, muito mais coisas assim, informações mesmo do circo hoje em dia. Mas eu acho que não a Verônica talvez vai falar da história da pesquisa, de como funciona essa história. Tá bom. Eu quero que você diga pra gente, você, como você olha, você viu o Tubinho, você assistiu e não só assistiu, participou desse processo. O Tubinho estava de uma maneira bem tradicional, levando o seu espetáculo que é de familiar, né? O pai dele já era o Tubinho, faz mais de 50 anos que ele anda pelo interior, representando, e hoje isso. Conta um pouco pra gente dessa experiência do que foi, porque ele buscou vocês, de que maneira ele quis se transformar, e por que você acha que isso aconteceu? Porque eu acho que esse processo do Tubinho é um case, vamos dizer assim, né? Tá, em relação ao Tubinho, é uma beleza, ele é um sucesso, as praças que ele vai, ele está meses lá em Sorocaba, mas o Tubinho foi o seguinte, a gente veio fazer Mulher do Trem aqui na praça, era um circo, o Tubinho assistiu e ele me convidou para dirigir. Ele disse assim, eu preciso entender alguns mecanismos, trazer para dentro do meu circo um pensamento mais teatral.
Porque a grande diferença do circo lá da minha família, que chega no século XIX, de Portugal, meu bisavô se junta com uma família tradicional circense daqui do Brasil, e esse casamento vira o Circo Luso Brasileiro, depois Circo Teatro Glória do Brasil, depois Circo Colombo, depois Pavilhão Colombo, depois Pavilhão Teatro Aretusa, não, Circo Colombo, Circo Aretusa e Pavilhão Teatro Aretusa, passa 60 anos nessa cruzada de levar o circo pelo Brasil inteiro. Ele queria que uma pessoa que fosse de origem circense e que fosse do teatro, ele me encontrou e que fosse dirigir, porque o artista de circo não é fácil de mudar suas tradições e não aceita. Imagina uma pessoa de teatro que vai de fora para dirigir, para dizer, não, você está fazendo essa cena, porque, por exemplo, os melodramas, que no final eles levavam como dramalhão, porque existe muita diferença, tem muita história aí. Se vocês virem o circo até meados dos anos 50, 60, acaba ali uma fase do circo. São as famílias tradicionais, não só da minha família, mas a família Queirolo, como a família François, várias famílias que vieram da Europa, por exemplo, Oscarito era espanhol, a Carmen, que não é circo, mas foi teatro de revista, que na época esses artistas, eles trabalhavam na Praça Tiradentes, tanto no pavilhão, como teatro de comédia, como teatro de revista, era portuguesa, ou seja, minha família é portuguesa, a Bibi Ferreira também, a mãe dela era espanhola. Quer dizer, tem uma tradição desse circo que vem como circo de variedades, e depois o teatro vai entrando para dentro do circo. E tem uma tradição, que é o circo-teatro, que assim, é um circo que é formado pela parte de variedades e a parte do teatro dentro do circo. E hoje em dia não, chama circo de teatro porque é um circo onde só se representa, você não vai ver trapézio no circo de teatro. Pelo menos que eu saiba, não tem, né? Então, virou circo de teatro, que são as companhias, que na verdade, se minha família continuasse, era o que ia acontecer, porque como eles não queriam continuar com o circo, não que eles não amassem, para eles, aquilo foi a vida deles, e graças a Deus que eu vi muitas histórias, que eu convivi com essas histórias, que eu subi no palco com eles, porque o circo, quando terminou, eu tinha 12 anos, ainda bem que minhas memórias, né, eu tive que ficar 11 anos puxando pela minha memória para lembrar de coisas para fazer esse trabalho que eu estou desenvolvendo. Porque até então também era uma coisa que você vai estudar na USP, eles falam assim, não, essa gente é tudo cambada de saltimbancos, você vê o que o Alfredo Mesquita, um homem de extrema importância, que quando a EAD fala, que a Dercia mais Reles, que o Procópio era horrível, que o outro era horroroso, tudo isso você pode jogar no lixo, daqui, a partir de 43 por diante, que esse modelo aqui que a gente assumiu é que vai valer para o teatro brasileiro. O resto não adianta eles dizer que estão fazendo teatro nesse pavilhão aí, que isso não quer dizer nada para a gente. Então eu reneguei isso, até fazer 51, 52 anos, e entender a importância, que eu buscava alguma coisa que eu não sabia que eu tinha, que eu já tinha lá durante os 12 anos que eu tive no palco, mas que para mim aquilo era uma coisa de infância familiar e que não tinha a menor importância, entendeu? Então, olhar para esse lugar e dar de cara com o Tubinho, voltando lá para o Tubinho, mas eu precisava falar sobre isso, e daí rever as minhas origens, porque a partir do momento que eu entrei lá para o Circo do Tubinho, para dirigir, eu vi meus parentes assim, eu estava falando para eles que um parente deles lá, um primo, quando eu comecei a dirigir, que eu falei como é que ia ser a peça, que eu falei para ele, você pega um dramalhão mais barra pesada, daí ele pegou maconha, o Diabo Verde, maconha erva maldita, vocês já ouviram falar dessa peça? Então, eu comecei a falar algumas coisas, daí ele falou, olha, se a nossa tia tivesse aqui, a gente dava um pé na bunda. Eu falei, mas sua tia morreu, cara, e eu sou de circo, então eu sou aqui do métier, então vamos nessa, porque o Tubinho quer que eu venha, porque não é fácil você entrar nesse lugar, entendeu? Se você não for dessa origem. Tanto é mesmo que na minha família eu falava assim, a gente vem da origem, daí o Arthur casou com uma moça da praça. A moça, até morrer, minha tia Mariazinha era moça da praça. Então, é uma coisa meio complicada. Eu lembro... assim, isso. E minha avó, não, mas tem histórias com o Giovanni, com a minha
tia Elismar, a mãe dele, Elô, que né, minha avó falou assim, tranca ela porque ela não vai fugir com palhaço nenhum, minhas filhas vão casar com médicos, e com doutores, teve engenheiro, médico, quer dizer, a partir daí minha família, porque eram os italianos de Santoro, porque na minha família são 4 irmãos casados com 4 irmãos, do meu avô, do pai do meu avô. Então era uma loucura aquela família, tanto é que quando terminou, meu tio levava a gente num cirquinho de periferia e falava, vocês querem fazer Mar do Calvário? Eu falava para minha prima, dizia assim, queremos, eu e a Vera. Ele falava, mas vocês têm que jurar que vocês não vão contar aqui que a gente foi nesse cirquinho, porque senão vai dar problema. Tanto é que uma vez minha mãe encontrou com ele lá e falou, lá os Neves, sabe, que vai lá no circo da Dorothy. Eu falei, mas ninguém sonha, ele pede para jurar, porque senão que pegava mal, nossa, aquilo é o Neves, está nesse circo, está nesse palco, que coisa, entendeu? Então, existe isso, eu não sei tão bem como, pelo convívio que eu tive com o Tubinho, isso começou a ter assim, começou a ferver um pouquinho, mas logo nós botamos as coisas no lugar. Mas não é um lugar fácil, eu não sei se é assim hoje em dia, ele sabe dizer melhor que eu. Pelo Tubinho eu vi que ainda algumas coisas desse gênero, os pais não passavam os papéis para os filhos, tanto é que minha família falou, não, igual a gente, eles não vão fazer. Então nós vamos terminar, quando a gente não tiver mais, eles terceirizaram a parte de variedades, eu me lembro que tinham várias famílias, que a gente chamava de tio, porque agrega e vira uma família mesmo, que eles terceirizaram a parte de variedades, então tinha o Zé Paulo, filho do tio Paulo, que não era parente não, que veio para fazer trapézio, tinha o seu Rosa, que tinha um manito, que depois foi dos Incríveis, que era o regional que tocava assim. Então eles começaram a terceirizar a parte de variedades na minha família e viraram grandes atores. Mas também já não teve previsto. A tradição do circo é oral, você vai para o circo depois do almoço e fica lá fazendo trapézio, fazendo as coisas, depois você passa a peça. A minha geração só ia para o circo quando precisava de uma criança. Então, eu sou depositário de saber do meu pai. Se eu não passo o saber dele, o circo acaba. É bem simples assim. E foi exatamente o que aconteceu na minha família. Quer dizer, lembrar e trazer, isso daí foi um grande esforço de memória com esse trabalho que eu desenvolvo com os povos há 11 anos. Porque não só o espetáculo do circo, mas entender, eu li 200 textos lá do acervo, que graças a Deus meu tio, a professora de História da Arte, guardou, porque senão a gente não tem figurino, não tem jornais, ele tem história do circo na casa dele. Ainda bem, porque senão não teria como desenvolver isso. Então eu li mais de 200 textos, eu virava de ponta cabeça e ficava pensando como é que isso vira teatro. Porque no circo é melodrama e vodevil. Tem várias coisas, muito, se você for ver muita comédia, mas eu achei Shakespeare também. Ou seja, o jeito que a gente interpreta dá para fazer Shakespeare, dá para fazer Molière, se bem que Molière é muito crítico, eles não tinham e não montavam. Porque tem uma questão que o circo chega na praça para agradar, não chega para ficar te provocando, isso que o Mário disse. E quando ele fala que o circo vai e traz figurino do Cirque du Soleil, quando eu comecei nesse projeto do baú, que eu fui ver lá nos anos 30, 40, eu comecei a lembrar da minha família, que segunda-feira que eles tinham, que era o dia de folga, eles iam para o cinema depois do almoço e ficavam até a última sessão. E o que era o grande barato? Era assistir um filme, principalmente os bíblicos, foi uma vertente que fez muito sucesso no circo, né? Os melodramas bíblicos, os religiosos, Vida Nossa Senhora Aparecida, a Aparição Nossa Senhora Aparecida, Vida Santo Antônio, São Francisco, Bernadette de Rue, Paixão de Cristo, Sinal da Cruz. Ou seja, eles iam ao cinema, assistiam os filmes lá de Vale Ouro, C.S. Bibi Maia era o ídolo deles. E eles traziam, viam várias vezes o mesmo filme, copiavam o figurino, e o barato era a plateia ir ao cinema, assistir um filme, chegar no circo e falar, nossa, é igualzinho, não era para disfarçar. Como a gente faz, pega uma coisa, vai para a Europa, assiste lá um espetáculo, vem, muda um pouquinho e dá autoria para você, fingindo, não, o circo não faz isso. Então, quando eles pegam o figurino do Cirque du Soleil, eles falam, nossa, a gente foi lá assistir o Cirque du Soleil e a gente pegou o figurino, olha que lindo, é igual. Então, a gente é igualzinho. Não tem essa questão, não sei se agora continua. Mas na época da minha família... Acho que não tem, só a questão de estudos de mostrar que ficou
copiarem direitinho. Direitinho, que é lindo. Olha como a gente sabe fazer igual. Lembra quando vieram os musicais e falaram, nossa, a gente é brasileiro, mas a gente faz igualzinho a Broadway? Que é igualzinho, que achava lindo aquilo? Então, no circo lá, era exatamente isso. O grande barato, esse momento para mim é muito especial, porque o circo tentando ser Hollywood, dá um avanço. Refina o figurino, a interpretação, nunca entendi porque que eles foram por naturalismo, é de ver cinema, de ver filme, entendeu? Então era um barato mesmo, assistiam 500 vezes o mesmo filme, uma vez meu tio já falou, nossa, eu assisti Sansão e Dalila umas 30 vezes, eu falei, pra que tanto? Porque eu tinha que copiar o figurino, entenderam? Então não tem o circo, ele é antropofágico, ele sai comendo tudo que existe por aí, ele sai comendo, desesperadamente. Tudo isso eu tive que lembrar muito, porque na época que eles estavam todos vivos, eu não estava nem possível. Mas pegar essa linha de pensamento, olhar para o vinho, isso é extremamente importante. Outra coisa que o Mário disse, que não é para você entrar em grandes reflexões sobre aquilo. Você vai, meu avô dizia, comédia é para rir, drama é para chorar. Se esse drama não faz chorar, você joga ele no lixo. Se essa comédia não faz rir, joga no lixo. Precisa lotar esse circo, e também não precisa ficar provocando. Precisa uma peça que, se a menina se apaixona por um cara que é casado e foge, ou ela vai para o convento ou ela morre, porque senão eles não voltam mais. Entendeu? Porque a família vem aqui, eles não querem que você mexa muito com isso. Quer dizer, ao mesmo tempo, com histórias que vêm do melodrama, que é extremamente civilizatória, maniqueísta. Mas, assim, o vilão, a pessoa maldosa, ela morre de uma forma horrorosa, ela fica louca, ou ela vai para a cadeia. Então, a lei se resume e se realiza de uma forma muito eficaz, que também era uma sociedade que queria isso. Quando eu fui montar o Ferro em Brasa, que eles estrearam na década de 20, eu falei, gente, o grupo 15, eu falei, mas a adúltera tem que morrer, eu não assino, o que é isso? Que é a mãe da moça que se apaixona pelo noivo da filha. Eu pedi para o Nilton Moreno, graças a Deus, que ele deu uma turma de primeira, que escreveu alguns textos que eu pedi, principalmente no fim, que vira um manifesto feminista. Porque lá em 26, quando o marido pega para matar a mulher, ele arrastava ele pelo cabelo, ele enforcava, e as mulheres na plateia gritavam, mata essa vagabunda. Ou seja, a adúltera tem que morrer. Agora, trazer tudo isso do circo e mudar para chegar hoje, porque eu falei, já que eu vou falar de circo, eu preciso pegar essa dramaturgia e trazer esses atores todos que têm uma formação acadêmica, tirar esse academicismo deles, da cabeça deles, para tentar fazer eles entender qual é o caminho de um pensamento que não tem o drama do meu personagem, tem uma história que tem que ser contada. Os espetáculos de circo não param, entendeu? Quando eu ia falar de um espetáculo, mas não posso falar, que grandes atores param no melodrama para ficar. E falei, gente, não tem que andar. A plateia que entra para assistir o melodrama já se combina de cara, porque eles trabalham com a composição, e esse universo que a composição traz, que precisa ser contado uma história. Eu já sei o que ele é o vilão, ele está aqui para fazer o mal, ele vai fazer o mal e gosta de fazer o mal. Não tem novidade, ele é o bom, ele está aqui para ser bom. Já combinamos que ele vai ser bom e ele gosta de ser bom. Isso não está em questão, entendeu? Então, todas essas questões, mesmo da vaidade, dessa arrogância que existe do artista circense, tanto é que eu nasci em Santos porque eu fui trabalhar no pavilhão do irmão da minha mãe, que minha mãe falou para meu pai, você é galã, você canta bem, você é formado, você é violonista clássico, vamos lá para Santos que você toca no Estoril, você vai fazer os galãs, meu irmão está abrindo um pavilhão maravilhoso, a gente vai trazer as pessoas do Rio de Janeiro, que eles trabalharam no tempo do Teatro de Revista, como minha mãe, lá no Rio, nas grandes companhias, o pavilhão do Vasconcelos, o pavilhão do Benedito, como é que chama? O pavilhão eu sei, mas você é o estudioso que você é, como é que chama? Do Benedito, do Palhaço Negro, Benjamin de Oliveira, o Spinelli. Todos eles trabalharam e daí eles falaram, a gente vai trazer essas atrações, e meu pai teve que sair do circo da família, porque os tios nem meu avô davam os papéis legais para ele fazer. Ou seja, vocês vão fazer uns galãs bandejas aí, mas o senhor dá conta de galã. A Alzira já está com não sei quantos anos, já tem 3 anos, mas ela é engenheira da companhia, não adianta, porque ela vai fazer melhor mesmo, não tem importância.
ela está com 50 anos, mas ela faz a Virgem Maria na boa, e muito bem, entendeu? E nós não vamos mexer com isso, porque aí essa gente é que andou pelo Brasil inteiro, olhando bem para a cara do público brasileiro, e dizendo assim, isso é engraçado, a gente experimentou, eles acham graça. E a gente sabe que isso faz com que eles chorem. E é isso que a gente vai fazer dessa maneira. O domínio é nosso, da máscara, da composição e do tipo que a gente é hiperprofissional. Porque eles não vão saber fazer igual. Então, a hora que a gente terminar, termina tudo aqui. Eu estou contando essa história, vi o que eu vi na minha família. E ouvi da minha família. Então, é um lugar que tem uma resistência. Muito me admira, assim, por tudo isso que eu estou falando, o circo esteja vivo com essa força. Então, aproveitando essa deixa, entendeu? O Mário acha, então, que a gente tem, os tradicionais, um formato que a periferia se envolve com esse formato. E o formato do circo-teatro também. O que você acha? Você acha que essa história, contando essa história, o circo tradicional se mantém, vai se manter na periferia, ou a gente vai ter que fazer um circo de Solé para atender a classe média, é isso? Eu acho que o circo, tradicional, ele se transforma, né? A partir do momento em que as escolas de circo, elas são instituídas, os meninos se veem dessa formação, traz o circo tradicional que se transforma também. Te respondi a pergunta. Mas eu acho que a gente vai ter que... as escolas estão aí. Eu tenho bem essa experiência e quando nós começamos com o picadeiro, a gente não conseguia contratar professor, porque o cara que vinha dar aula no picadeiro ficava mal visto na família circense. Ele estava rompendo aquela história. Ele estava vendendo um saber que era a bagagem da família, que era o tesouro que a família tinha, ele estava vendendo isso para quem não era do circo, para quem não tinha. Eu sempre conto uma história que eu fui assistir um espetáculo de circo e levei do Circo Zani, estava montado lá no Memorial, e levei uma família tradicional, vários artistas, para assistir o espetáculo do Circo Zani, que é um espetáculo, um formato super tradicional. E aí a família assistiu, adorou e comentou, puxa, que espetáculo lindo, super bem feito, que pena que não tem nenhum de circo fazendo esse espetáculo, porque eram todos alunos de escola que tinham saído do picadeiro, inclusive. Sei. Ontem, por exemplo, quando o Hugo falou brilhantemente, aliás, eu estou muito bem acompanhada, o Mário, como você arrasa, Mário. Que segurança. Obrigada, sempre uma delícia estar com o Fernando. Mas ontem, quando o Hugo falou brilhantemente sobre o circo, sobre o Hugo daí, e sobre a história das escolas de circo, né, eu acrescentaria também o elemento da sincronicidade. É verdade que a gente tem como primeiro exemplo a escola de circo na Rússia, em que isso, na década de 80, né, se espalha. Ao mesmo tempo, a gente tem a história, a gente pega desde 1925, quando os circenses estão precisando de escolas de circo, isso no momento que é voltado para a classe circense. Na década de 50, a gente vai ver o Arrelia batalhando por isso, e na década de 60, então, o Piolim, que são os artistas, né, que têm voz junto à imprensa, começa a martelar a questão da escola de circo. Então, a escola de circo no Brasil tem essa sincronicidade também, que a gente pega na década de 20, quando se fala que os nossos modernistas estão imitando os franceses e os russos também, quando o Mayakovsky tem seu Carandache, Oswald de Andrade tem seu Piolim, os franceses têm seu Fratellini, né? Eu acrescentaria o quanto foi um movimento da classe circense no Brasil, a instalação, né? É uma luta, essa busca, e quando surge a primeira escola de circo, é muito pouco do governo ou a classe falando, vamos fazer. Então, Bel, quando a gente volta nisso, por mais que tenha pessoas que falam, nos roubaram, existe
um movimento, um esforço coletivo da classe circense, né, que traz a questão da escola. E quando eu vim aqui me preparando alguns dias para falar com vocês, que eu queria muito conseguir expressar, compartilhar o que eu estou vivendo, eu fui pegando a história do Centro de Memória do Circo e percebendo o quanto também é uma iniciativa da classe circense, é uma tradição da classe, né? O quanto o Centro de Memória do Circo é calcado em duas figuras, que é o memorialista circense, como você fala do teu tio Toco, mesmo o artista circense sendo omitido da história das artes, não ter um devido reconhecimento, ele sempre tem consciência do seu valor. É aí que surge essa figura do memorialista do circo. Então, o quanto o Centro de Memória do Circo, que está hoje, ele pertence à Prefeitura Municipal de São Paulo, ele pertence à Secretaria Municipal de Cultura, mas o quanto é uma iniciativa da própria classe. Então, eu estou tentando já emendar o que eu pensei aqui e falar com eles, com a tua pergunta. Posso seguir? Depois a gente abre uma pergunta. Tá, mas eu falei pouco, eu não falei nem 3 minutos agora. Eu não falei, eu fui perguntar. Não, você deve ter falado uns 15. Você falou seus 15. Você falou uns 15. Então, gostaria assim, de trazer notícias para vocês, de compartilhar com vocês essa experiência única que algumas pessoas estão vivendo, muitos circenses, né? Tá até a Cristina Bandi aqui também está compartilhando o isso. roteiro, né? Eu acho que muita gente aqui gostaria de saber como faz para pesquisar, como pode obter informação. É justamente isso que eu estou tentando, ao narrar a história, ao compartilhar a história do Centro de Memória, também compartilhar isso com vocês, de como foi feito. Bom, vocês todos conhecem o Centro de Memória do Circo? Tá? Ele é a primeira instituição brasileira consagrada exclusivamente em memória do circo, né? Ele nasceu com o intuito de reunir, preservar, pesquisar, organizar e difundir a memória do circo. Ele nasceu há muito tempo, eu acho, há muito tempo. Eu também estou sucedendo várias pessoas que, como no circo de geração a geração, essa vontade de se criar um local como esse é antiga e há muito tempo merecida, né? Para isso acontecer, teve 3 elementos importantes. O primeiro é ter um órgão público também que desse valor, que recebesse esse trabalho. O segundo ponto, muito importante, mais uma vez a importância do circense na construção disso, é um local, o Largo do Paissandu, né? Que é um local que está o circo desde o documento mais antigo que a gente tem, é de 1887, quando ali foi armado o circo Irmãos Carlos, e que esse costume de montar circo no largo, ele chega no auge na década de 20, quando Alcibiades e Piolim montam seu circo e os modernistas descobrem Piolim e apontam ele como o cara, o grande ator, né? O grande ator brasileiro. No início do século também tem uma questão muito importante que é o Café dos Artistas, um encontro que acontece toda segunda-feira. Inteiro, porque o trunfo de muitas companhias era ter o repertório, desculpa eu falar, Claro. mas daí te dava aquele papel na hora do almoço, você ia à noite fazer, ainda perguntava, você tem o figurino? Eu falei, tem. Eu sabia que ela não ia de louca com qualquer roupa. A pessoa ia chegar lá preparada à noite para fazer o espetáculo, né? Isso era coisa do café também.
mãe pegou muito cachê, lá o cachê depois separou do meu pai, ela ia lá fazer assim. Esses dias eu fiquei até um pouco muito, né, porque quando a gente começou a trazer, na verdade, começa com o Poçolo, nos Parlatapões, nessa retomada de um espaço do circo, quando é reformada a Galeria Olido e monta o Espaço dos Palhaços, qual era o nome? Já era o Espaço Piolim, e que a gente retoma com o Centro de Memória do Circo em 2008. Eu estou falando isso para dizer também o quanto esse espaço ele é uma luta de várias gerações, de várias pessoas. Tem um outro lado muito importante, que é a organização da classe circense. Ao mesmo tempo que, como estava falando, é da prefeitura, o centro de memória, mas é uma luta muito grande da classe. Então, ele acontece também quando a gente consegue reunir dois dos mais importantes acervos do circo brasileiro, que é o Circo Nerino e o Circo Garcia. A gente consegue reunir esses dois, e tendo esses dois acervos, a gente tem força para criar o Centro de Memória do Circo. Um instantinho, você queria aqui. Falar do Nerino é muito importante, porque como vem o Centro de Memória do Circo, o livro Circo Nerino, que é o coração, né, do que seria do que é o Centro de Memória, que é um cruzamento de informações vindas da memória oral e de um acervo. E é o que começa a constituir o Centro de Memória do Circo, um acervo guardado pelos próprios circenses, que é constituído de material de imprensa, fotografia, peças gráficas, desenhos. É um material reunido pelos circenses, ao mesmo tempo um material feito por um coletivo muito grande. Então, é um coletivo de jornalistas, de fotógrafos, de desenhistas e do próprio público, né? É a visão do público. No caso do Circo Nerino, por exemplo, o livro tem um narrador guia e tem vários outros narradores, às vezes fotógrafos, às vezes do público, às vezes do próprio picadeiro. Então, o Centro de Memória, ele é baseado, ele começa com esses dois núcleos, né? A memória oral e o acervo. A partir do momento que vai para o Paissandu, isso que foi feito junto ao Nerino, ele se abre para um coletivo maior. Passados 5 anos da fundação disso, nós temos um acervo constituído de mais ou menos 70 mil peças. A gente começa a estruturar o Centro de Memória do Circo com um acervo, uma exposição, que é uma exposição permanente, que a gente pretende trazer sempre com exposições temporárias também. Um núcleo pedagógico que começa a se mostrar muito forte, onde não só a gente trabalha com visitas monitoradas, mas também com oficinas de saberes do circo e um núcleo de pesquisa. O núcleo de pesquisa, a gente realizou algumas pesquisas bem pontuais, uma delas que foi muito interessante, quem deu o nome foi o Mário Bolognese, que é Entre Risos e Lágrimas, o Teatro no Circo, e que teve uma ligação, inclusive, com a SP Escola de Teatro, e que gerou um grupo chamado Reprises, um grupo de palhaços. A Bel hoje falou muito, eu não quero saber do passado, eu quero saber, eu estou falando, mas
todo esse trabalho, ele sempre foi voltado, não é uma coisa de voltar para o passado para chorar o tempo perdido, falar, olha que tempo lindo, mas é para dar apoio para o presente e para trabalhos futuros. Então, isso, hoje, por exemplo, o Centro de Memória ele tem uma influência de grupos, de teses, a gente tem muita procura também de estudantes, de teses, de mestrados, de doutorados. Temos uma visitação, ontem teve tanto número aqui, mas a gente está com uma visitação de 2013 para cá, de aproximadamente 70 mil pessoas que visitaram a exposição. Ela está falando isso, parece que eu sou uma megera. Eu faço parte da diretoria da Associação do Centro de Memória. Eu acho que é muito importante dar para vocês a ideia histórica, claro, né? Aqui somos todos circenses e eu reconheço demais a importância da história. Mas eu também quero que vocês tenham um sinal, né, um norte para poder ter outras informações para onde que a gente está caminhando, o que a gente está querendo descobrir com esse círculo. Nós estamos querendo fazer essas oficinas de qualificação, de toda essa história que está sendo montada aqui no DSP. Por quê? Por que a gente está querendo caminhar para algum lugar que eu tenho esse mote há anos barrado, né, que é de qualificar os artistas de circo para que a gente possa se apresentar na periferia, mantendo a tradição do circo, que é uma briga importante na minha vida, mas também que a gente possa abrir para outras coisas. Vamos entender também a classe média, o que a gente vai fazer, né? A bilheteria vai ter também para isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita consciência da importância dos tradicionais, que são os nossos mestres, que são o nosso saber, que traz a nossa informação. O Fernando Neves aqui, né, o Fofos em Cena não é uma marca da cidade, mas tem uma tradição e que hoje, que quando você saiu, você não queria nem saber, né, Fernando? De repente você descobriu como era importante tudo isso para a sua formação. Então eu acho que o passado que o Centro de Memória tem, esse trabalho que a Verônica faz, junto com o circense, é fantástico. E vocês que estão querendo ir na linha do circo, eu acho muito bacana ir para lá. Mas também estamos querendo descobrir para onde que a gente vai, o que a gente está querendo com o circo. Então, eu preciso abrir um pouquinho para as perguntas também, que já dou seus 15 minutos, todo mundo já falou os 15. E agora eu vou abrir para poder, inclusive, você falar mais e aí o pessoal perguntar. Então, eu acho que tem um microfone rolando por aí, a Ellen, que organizou, tem um microfone, quem quiser fazer pergunta, levanta o braço. Como é que é seu nome? O Wallace está aqui o primeiro, vai receber o microfone para a gente poder... Olá, eu sou Wallace, sou formado na Escola Nacional de Circo, lá em 2006. E aí eu queria perguntar o seguinte, falta na formação a influência do segmento dessa formação, para passar para frente para outras pessoas? Porque o que eu vejo, tanto lá no Rio, na Nacional, até hoje, quanto nas outras escolas, todo mundo quer ser artista, todo mundo quer estar no palco. Ninguém quer fazer a parte de técnica, a parte de criar espetáculo, a parte de ensinar. Até hoje é muito difícil achar professor, né, capacitado para isso. Então, falta essa influência, não só no treino, mas na capacitação de profissionais de formação. Quer perguntar especificamente para alguém? Isso. Não, se falta isso, ou se isso existe, eu não vejo. Em primeiro lugar, está sendo gravado, então a gente precisa pensar no que diz. Pensar melhor, então. Wallace, acho que toca no seguinte dilema. No ambiente circense, cujo aprendizado começa desde cedo, cujo aprendizado tem como base a prática, a experiência, que é de repassar, de ouvir, porque a cultura oral não está lá escrita no texto, como que deve ser feito, não, ou seja, é uma cultura que é apreendida ao longo da vida. Aquela formação propicia um tipo de formação que é totalizante, isto é,
começa, aspas, a formar especialistas, artistas que só se especializam em determinados números. E eu vou dar um exemplo um pouco gritante. Quantos especialistas em São Paulo temos em tecido e lira? 5.415.000 no último censo do IBGE. Isto é, não há mais, a escola não consegue mais repassar essa dimensão totalizante do saber e do fazer circense, porque ela está adotando outro modelo. Okay? Ela está adotando um modelo em que você sabe apenas aquilo que você conseguiu aprender em 4, 5 anos, e não é um leque muito grande, convenhamos, dentro desse universo. Este é o dilema para as escolas de ensino. Tem uma solução aqui na SP, Escola de Teatro, vão ter os cursos que são amplos. Então você vai encontrar uma solução. Mas precisa de solução. O circense continua treinando e ensaiando daquele modo, as escolas desse modo. Ao mesmo tempo, né, Mário, você falar isso, os nossos melhores artistas brasileiros de circo, eles têm também essa característica que vem do circo-teatro, são polivalentes. Eu não sei se nossas escolas estão formando só especialistas. Eu sinto que os nossos melhores artistas são polivalentes, mas são polivalentes em números, né? Ele faz o tecido, faz a lira, joga muito bem malabares. Eu vejo assim uma característica dos mestres do circo-teatro, esse artista mais polivalente. A escola de circo não forma um capataz. A escola de circo não forma, não te dá experiência para ser um secretário. A escola de circo não te dá experiência para cuidar da propaganda daquele dia. Né? E ele te dá, sim, experiência, você pode fazer diversos números dentro desse ambiente. Dentro dos 4, 5 números que você tem preferência, tem um que você se destaca. É esse que você vai colocar preferencialmente no mercado das ilusões, que é o mercado dos espetáculos. Né? Ainda em relação a isso que você falou, primeiro eu quero agradecer muito o Mário, faz tempo que eu quero agradecer ao Mário e a Verônica, porque eles não vêm, vocês não vêm de família de circo, né? Eu tive circo, porém circo durante muito tempo. Desconfiado. Eu tenho família assim, mas não de circo. Não, quando você é de família de circo, você vem de circo. Não, eu tive circo, aprendi antes de se formar a escola de cadeira, fui para o circo, viajamos no circo, etc. Tal, durante muito tempo. Morei em barraca, tomei banho aqui, chuveiro de lata d'água, etc. Certo. Mas não em família. Na verdade, eu gostaria muito de agradecer, porque eles Mas são eu também acabei formando uma família, uma filha de circo, uma artista de circo. são pesquisadores de circo que vivem olhando para o circo. Eu, na verdade, eu sou gigolô do circo. Minha memória, minha cabeça, tudo eu quero tirar do circo para levar para o teatro. É isso que eu faço. Em relação a isso que você falou, eu lembro que tudo isso são memórias e o que eu via e o que eles falaram até eles morrerem. Por exemplo, alguém ia pedir emprego no circo, eles mandavam dar um mandado para o portal, não sabe, então vai ser amarrar cachorro, lá para trás, vai fazer isso, fazer aquilo até chegar. A geração do meu pai já foi para o circo à tarde. A minha ia quando precisava de criança. Então, meu pai era violonista. Eu mesmo, muito contra gosto, eu tive que fazer 3 anos de acordeon. Porque todo mundo tinha que fazer um instrumento, aprender um instrumento, tinha que aprender a saltar e outra. Se você ouve as histórias de circo, eles aprendiam, errava, já levava um pescoção, não é? O queridinho vai de novo com a pedagoga que não pode bater na criança, senão vai para a cadeia. Você levava uma surra imensa, esse outro chorasse. Quer dizer, se ouve eles contando as coisas é apavorante. Mas como era tudo de família, então eles ficavam o tempo inteiro no circo, eles iam para o circo todo santo dia, menos segundas-feiras. Teve uma época que não mais, mas no princípio até as segundas-feiras. Eles iam para lá de manhã e saiam de lá à noite, todo santo dia, treinando, ensaiando. Por isso que também, essa história que ele falou, eles se especializaram. Então a Ingênua era uma hiper especialista, era uma profissional do tipo dela, que ela conhecia todos os meandros, tudo em relação a isso. Então o artista de circo, ele é um especialista. Ele
ele é profissional do gênero que ele faz dentro do circo. Não só do número da parte de variedades, mas na parte teatral também. Então não vai trocar, só de última hora, se a Ingênua ficar doente, que eles pegam uma sobrete, enviam lá, porque ela nem conhece os caminhos, mas não é a essência dela como artista. Então tudo isso tem uma importância muito grande. Eu fico pensando, como é que forma, né? Isso que ele falou, como é que dá para formar? O povo vai lá, faz uma aulinha por dia de 1 hora, vai para casa. Quer dizer, penso eu, né? Como é que é uma reflexão que eu estou fazendo? Tem mais gente que quer fazer Não, ele queria falar uma coisa. Só uma coisa, Fernando, que é importante, essa coisa que eu acho que os pesquisadores de circo, hoje, que tratam até o circo como protagonista e não como objeto de estudo, não são tão distantes do circo. O Mário, para fazer o trabalho que ele faz, ele teve que tomar banho no teu circo. Sim, mas não é de família de origem. Ele se apaixonou pelo circo. É nesse aspecto que eu quero dizer. Ele foi, eu estava aqui no circo, eu nasci. Por ser ele não, ele tão não ampla e tão peculiar a cultura circense, você precisa, para poder falar dela, ter um mergulho. Você precisa Eu saber. continuo agradecendo a vocês. Vocês não nasceram lá na barraca, mas foram para a barraca por livre espontânea vontade, por amor, entendeu? Eu acho que vocês gostam mais do circo do que eu. Depois que eu formei, aí eu saí e fui trabalhar em circo para poder viver, né? Porque eu não é isso, caralho. Então, eu senti essa coisa muito forte, eu aprendi tudo fora, né? Por isso que na escola eu não... porque a escola você não te deu todas as áreas, né? Quem é o próximo? Primeiro, boa noite. Meu nome é Luísa. Gostaria de parabenizar a Escola de Teatro e especialmente a classe assistente por essa conquista aí, que eu achei muito lindo. Ficar sabendo as coisas que não assistentes para vocês nesse momento. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer, que a primeira é para o Mário, que é sobre o finalzinho da sua fala, Mário, que é sobre, eu entendi um pouquinho como uma reflexão, né? Se a gente se preocupa com isso, que está indo nos padrões, com a dominância da classe média, acho que a gente também está se preocupando com quem está assistindo. E aí eu tive uma única oportunidade de não falei, mas como pesquisadora comprei todos os DVDs e assisti, e realmente eu tenho um treinamento na minha percepção quando aquelas imagens, e eu acho muitas delas bem estranhas, assim, no meu sentimento. Não sei como explicar isso, eu não queria usar a palavra perversa que a gente usa para imagem de publicidade de mídia, porque é muito forte carregar esse sentido já, e eu acho que não se trata disso, mas seria uma comparação que eu poderia fazer se a gente colocasse essa questão no extremo. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E para a Verônica, eu queria perguntar sobre a escola Picolino, que eu tive acesso aos almanacs e eu achei a coisa mais linda, assim, eu li e fiquei muito emocionada daquela construção e saber que eu ainda posso conviver com essas pessoas que estiveram envolvidas naquele processo, assim. Então eu via que era uma formação consistente, mas que tinha uma preocupação com a ética muito forte. E aí, se você pudesse falar rapidamente sobre o que você levou dessa experiência, eu agradeceria muito. Obrigada. Tem 3 minutos mais. Vou voltar só um pedacinho, mas dá licença um minutinho. Aproveitar para falar aqui dessa história do Polígono. Essa semana a gente foi contemplado com um prêmio único, que é um prêmio muito importante que existe há mais de 35 anos e que pela primeira vez ele sempre premiu uma atividade artística e uma atividade científica. E semana passada eles escolheram pela primeira vez o circo, e a semana passada saiu o resultado e o prêmio jovem foi para a Verônica, não, a filha da Verônica, Luana Serra, da Escola Picolino. Foi super bacana o resultado da Escola Picolino. O Pozzolo foi um dos contemplados também com o prêmio principal. Luísa, a questão como você coloca esse baiano do Circo do Soleil, eles propuseram e desenvolveram um tipo de espetáculo diferente, naquele momento muito ousado. A questão, me parece, é quando isso se transforma em modelo a ser seguido.
erroneamente como o circo tradicional. Vou só dar um exemplo claro. Teve um momento do circo europeu dos hipodramas. O que era o hipodrama? Drama com cavalo. O cavalo era o personagem principal do drama. Ok? Falavam, contavam predominantemente histórias vinculadas às guerras napoleônicas. Quando era francês, falando bem de Napoleão. Quando era inglês, metendo o pau no Napoleão. Ok? Mas que você tinha exércitos inteiros de Napoleão lá representados e a história costurada em torno do cavalo. Vou te dar só um exemplo. Ok? O cavalo é personagem principal. Como que isso? Cavalo ator? Cavalo é ator. Era ator, né? Um melodrama, um hipodrama. A cena é a seguinte: o príncipe está preso no castelo e vai ser condenado à morte. Foi condenado à morte, no dia seguinte ele vai ser executado. Ele tem uma saída, ou se jogar na torre ou morrer. Portanto, ele só tem uma saída, morrer. O que o hipodrama faz? Treina o cavalo, o ator, põe debaixo da torre, ele se joga. No momento de se jogar, ele cai no cavalo, o cavalo leva o herói e salva o herói. Um exemplo de cena. Isso foi, durante um tempo, um espetáculo dominante no circo. Zorro. Lembrou muito bem, foi para o cinema com o Zorro. Isso, lá nos Estados Unidos, foi para os espetáculos de faroeste, que foram, as peripécias do faroeste foram incorporados no espetáculo de circo. Também, é um modelo, isto é, o circo é uma pluralidade, é uma imensidão de possibilidades, e que temporariamente, não sei porquê, talvez por desvio ou desconhecimento, a gente adota uma só e termina colocando como modelo, ou para defender ou para atacar. Acho que esse que é a maior parte da vida a gente não cria nada, a gente só copia, né? Muito pouco se cria, muito se copia. Alguém já falou isso, não sei quem é. E eu estou copiando. Isto é, a questão é quando parece que o fenômeno desponta e se coloca como paradigma único. A questão, portanto, não está exatamente no Circo de Soleil, está no que se faz com o Circo de Soleil. Sobre a escola Piccolino, é um dos filhos que eu tenho. Eu fundei com o Anselmo Serrano em 1985, onde minha filha também se fez artista, como ela falou. Quando você me fala, que traz muito, a primeira coisa que me vem à cabeça, e principalmente por estar aqui, eu nem parabenizei a SP, o Hugo, pela iniciativa, porque acho que é a parte mais sacrificada, uma das mais, talvez, à frente das escolas, da formação, apenas os círculos itinerantes de lona, que passam por dificuldades muito grandes, né? E a escola também. Então, eu só, quando você me fala isso, eu lembro que eu encontrei agora o Rogério da Escola Espaço e pessoas da Bahia, e a gente falando das dificuldades que hoje a Escola Piccolino pode estar passando. E o Rogério falou, não, mas não é só a Escola Piccolino, são todas as escolas onde a política, não existe quase política para a continuidade dessas escolas. Talvez chegamos ao ponto de esgotamento em que é preciso tanto criar políticas para as escolas, para os cursos, como criar novas escolas. Não respondi nada que você me perguntou, né? Mas é uma coisa assim, muito importante esse trabalho que está sendo feito aqui. São Paulo, que já teve à frente, que abrigou a primeira escola profissionalizante, há muito não tem uma escola aqui. Então, essa iniciativa da SP é muito bem-vinda e é preciso a gente pensar nisso, o que fazer com as escolas de circo hoje. Tem uma próxima pergunta? Saber a opinião de vocês
eu vou para frente, não estava para frente todo ano, mas é para a Biblioteca Nacional, onde eu consegui muito material. A Biblioteca Nacional Francesa, por exemplo, disponibiliza vários livros sobre esse assunto do circo, livros do século XIX, primeira metade do século XX, online. Ok? Então tem. Em relação às publicações, nesse país não é difícil publicar só coisa sobre circo, não. É muito difícil publicar sobre muita coisa. Os dramaturgos que eu digo, os poetas que eu digo. Né? Não é fácil. Por quê? Porque a editora, o critério dela é mercado. Né? E quantas pessoas compram um livro sobre circo? Né? O meu está na quarta edição, mas eu não sei se essa é a realidade. O livro da Regina Horta Duarte, não foi exatamente o pioneiro, o livro do Magnani, que certamente foi um dos primeiros aí resultantes de pesquisa acadêmica, foi lançado a segunda edição depois de 20 anos. Então não é fácil, mas tem que garimpar. E é esse o esforço, né, maior que agora nós estamos fazendo o Centro de Memória, mas que é um esforço vindo da classe circense em reunir e guardar documentos sobre isso. Nós ainda estamos no momento que ainda não arrumou o banco de dados, mas você tem toda a coleção do Circo Garcia, do Circo Nerino. O ano passado trouxemos do MIS a coleção do Júlio Amaral de Oliveira, seu Júlio Boas Maneiras, que talvez seja o nosso grande pesquisador. E agora, uma notícia de última mão para vocês. Há uns 2 meses o MASP ligou, porque o Centro de Memória conseguiu um projeto junto ao PROAC, junto com a Cooperativa Brasileira de Circo, para cuidar dos figurinos e dos objetos, porque o que a gente mais recebeu foram os figurinos dos circenses. Então o MASP soube disso e nos ligou e falou: nós estamos com a roupa do Piolim, bengala, colarinho, todo o material do Piolim, e aquilo está pouco compartilhado. Então aí eu mandei uma carta, essa semana chegou o telefone, a roupa, o material está indo do Centro de Memória do Circo. Então, esse esforço que talvez agora ainda não esteja visível, mas que eu acho que em poucos anos vocês vão ter acesso a essa documentação. Em relação à roupa do Piolim, se o Paissandu é o lugar do circo, se o Centro de Memória é a casa do circo, é como se essa roupa estivesse voltando para casa. A gente vai ter mais um debate daqui a pouquinho, então nós vamos encerrar. Fernando, você quer dar suas últimas palavras? Não, na verdade, é só agradecimento, né, de pensar, assim, de estar com essas figuras aqui e ver a importância. Para mim, foi de extrema importância. Quando eu achei que já a questão com o teatro, tinha em mim uma necessidade que reverberava já nas minhas pesquisas na USP com o teatro do absurdo, que era uma coisa, um jeito de interpretar, uma maneira de pensar, de trabalhar o teatro no erro, como o circo faz. O circo trabalha no erro, no acerto. Uma peça por noite é um outro pensamento na forma de construir esse ator, de construir um espetáculo. Então, na verdade, assim, minhas memórias, todas as histórias que eu, a partir de que eu vivi durante muito tempo, que há 11 anos eu venho trocando meu todo santo dia, de falas, de comentários, para chegar a algum lugar, principalmente porque o ano que vem eu começo a trabalhar, começo a dirigir Brecht, um trabalho mais associado a toda essa pesquisa do popular, tendo como foco o circo teatro. Então, tudo isso é um processo muito, quando fala de aprendizado, tudo é tão complicado, nessa altura do campeonato, eu trocar em miúdo, tudo isso, imagina quantos anos que eles pesquisam também, que estão atrás muito mais anos que eu, né? Então, o circo ele é muito rico, em muitas facetas, e um pensamento, uma forma de vida, que se traduz no dia a dia. Minha família, você falava uma fala, eles completavam, às vezes
vezes falavam uma cena inteira. Eu falava, o que houve? Que eu dei a deixa. Então, não só ele estava em cena com a fala, como estava no dia a dia. Na minha tia, que tinha feito uma roupa linda para ser madrinha de um casamento, daí ela viu que eles iam estrear na praça, ela ia ser protagonista, ela apareceu para madrinha com um pretinho, e falou, que é isso? Onde está aquela roupa? Você falou, não, eu vou estrear semana que vem, eu vou estrear com essa roupa, eu fiz para o casamento, que casamento? Para estrear a peça. Então, é uma coisa tão totalizante, tão entra pela vida, pela casa, entendeu? É uma outra forma de entender a arte, que para mim é o que é a minha cabeça hoje, não é? Como artista, é entender o circo dessa maneira, tentando traduzir tudo. Agora eu tenho que correr atrás, porque quando era novo, estava lá, não ligava, achava que aquilo tudo era uma brincadeira de mau gosto. E entender o circo, para mim, eu vou falar, eu não queria morrer agora, porque eu nunca fui tão feliz como eu sou. Eu tenho um projeto que é do circo, que veio, eu nasci, eu ganhei de presente, entendeu? Por isso que eu agradeço a eles, eu quero deixar bem claro. Eu ganhei de presente, eu nasci no meio deles, desses artistas, eles estavam lá, eles estavam fazendo, eles estavam falando, entendeu? Então, eu tenho obrigação de correr atrás, entender e mostrar a real importância dessa gente. É isso. Eu queria convidar vocês, nós estamos com uma programação bacana esse mês no Centro de Memória do Circo. Dia 13, às 15 horas, visita monitorada ao acervo. Quem quiser conhecer o nosso acervo, só fazer inscrição antes. Dia 20, Hugo, depois você, Mário também, vou chamar vocês. A gente vai inaugurar o Cine Circo Comentado. No Cine Olido, o formato passa o filme e depois duas pessoas comentam o filme. No dia 20 vai passar o Palhaço, do Celton Bello, o Biribinha e o Domingos Montanher. Dia 25, nós estamos trabalhando com os figurinos do acervo, com esse projeto do PROAC. Nós vamos ter um debate chamado Benjamin de Oliveira, um dandy do circo, onde a gente vai trazer a Hermínia Silva, falando do Benjamin de Oliveira, e o Rodrigo Fraga, que fez uma coleção muito bonita em 2001 para Benjamin, com roupas inspiradas em palhaço. Então, 13, 20, 25. 13 às 15, 20 às 19 e 25 às 17. Eu não tenho nada para convidar vocês, mas eu posso convidar vocês para a festa que o Hugo e a Luana vão dar no dia 23 de setembro, aqui na Praça Roosevelt, depois da entrega do prêmio.